E aí, esses peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 16 do Brasileirão. É isso aí, segue com a gente, já sabe o que fazer, dá aquela moral, né, de cria aí, deixa o like aí pra gente. O que mais, Felipe? Deixa os palpites aí também nos comentários, vamos ver quem vai imitar, quem vai continuar imitando assim como o Alisson, né? Mais ou menos. Mas continua. E o Instagram também, né? Segue a gente no Instagram também, dá um apoio lá, que lá também tem o palpite lá na forma mais resumida, tem brincadeira lá, uma resenha, valeu? Fique à vontade. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, esse vídeo aqui não tem tudo da dica de aposta, não é um resultado que te bota aqui pra você gastar o seu dinheiro, é uma resenha, uma análise, lógico, uma estatística que te acha que vai acontecer. E apenas isso, apenas uma resenha que vocês participem já estão acostumados já com isso, valeu? É isso aí. Rodada passada, Alisson, vamos lá. São Paulo 2-0 no Bragantino, eu acertei a vitória do São Paulo. Boa. Cruzeiro 3-0 no Corinthians, nós dois acertamos a vitória. Boa. Fortaleza 1-0 no Fluminense, eu acertei a vitória e você cravou o placar. Muito bom. Juventude 3-0 no Grêmio, eu acertei a vitória. Vitória 2-1 no Criciúma, você cravou o placar. Muito bom. Segunda cravada da rodada. Palmeiras 2-0 no Bahia, eu acertei a vitória do Palmeiras. Boa. Botafogo 3-0 no Galo, nós dois acertamos a vitória. Quase veio 3 cravadas de novo, né? E a minha cravada aqui não tá vindo de jeito nenhum. Lá ele. A fase tá ruim, mas a gente segue. Vamos lá, vamos pra essa lá vai rodada dar bom. 16. Não sei não, mas vamos lá. Grêmio e Cruzeiro. Vamos lá, esse jogo aqui eu vou de Cruzeiro 1-0, mesmo fora de casa, né? Grêmio segue na zona de rebaixamento aí, dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, tendo apenas uma vitória nos últimos 5 jogos com seu mando de campo, né? Fato positivo é que as suas únicas 3 vitórias até agora foram todas em casa. Vale lembrar também que não perde para o Cruzeiro a 3 jogos seguidos. Cruzeiro, que nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas, jogando fora de casa, só tem uma vitória, fazendo 4 gols e levando 13 gols aí nesses jogos. Dos últimos 10 jogos, em 7 vezes só um time marcou, ou seja, costuma não ter ambos marcando. E apesar da má fase fora de casa, eu vou confiar na má fase do Grêmio, né? Então por isso, Cruzeiro 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1, cara. Não confiei totalmente, né? A fase do Cruzeiro é boa quando joga fora de casa, que cai o rendimento. Mas a fase do Grêmio não é boa. Mas nesse equilíbrio de uma fase boa do Cruzeiro, mas que fora de casa cai bastante, eu vou confiar ali no empate, vou ficar no meio do caminho. 1-1. Show. Vasco e Corinthians. Felipe, vou de 1-1 nesse jogo aí, né? O Vasco melhorou seu futebol, já tá 3 jogos sem perder. Em casa só tem 2 derrotas até agora no campeonato. E fica ligado que nos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambas as equipes marcaram. Ou seja, jogos do Vasco costumam, né, as 2 equipes marcar. Pega o Corinthians, que segue na má fase aí, né? Nos últimos 10 jogos brasileiros só teve uma vitória. Não venceu ainda fora de casa também. Em 10 jogos perdeu 6 vezes, marcando apenas 3 gols. Fato positivo é o tabu gigante de não perder em São Januário. Na verdade, no geral mesmo, são 20 jogos sem perder para o Vasco. Apesar da boa fase do Vasco, eu vou nesse tabu aí, segurando um pouquinho, eu vou de 1-1. Aí, porque sempre é difícil o Vasco vencer o Corinthians. Show de bola. Eu vou de Vasco 2-0, cara. Vou acreditar nessa melhora aí do Vasco, né? Vem apresentando futebol melhor, conseguindo bons resultados. O último, por exemplo, até surpreendeu um pouco, fora de casa contra o Inter. Quando joga no seu estádio é muito forte, né? E pega o Corinthians numa fase horrível, que nada dá certo, o resultado não acontece, vem de uma derrota bem feia contra o Cruzeiro, então vou de Vasco 2-0. Show. Atlético Paranaense e Bahia. Jogo difícil, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Atlético dos últimos 10 jogos só tem 3 vitórias. Apesar da má fase, o time só tem uma derrota em casa. Vai lembrar que sempre é muito forte quando joga em casa. Onde em 7 jogos só levou 5 gols. Nos últimos 8 jogos, em 6 vezes ambos marcaram. Ou seja, jogos movimentados também. Bahia segue a má fase fora de casa. São 3 derrotas seguidas. Tendo apenas uma vitória no campeonato no total. O time está invicto em casa, mas fora está difícil de vencer, como eu falei, né? Fato negativo é que não vence também o Atlético a 4 jogos seguidos. Por isso, todo esse equilíbrio aí. Vou de 1-1 aí. Pensei em colocar a vitória do Atlético, mas vou de 1-1. 1-1 também, cara. Exatamente pelo mesmo motivo. O Atlético forte em casa, pega um adversário muito difícil, mas que fora de casa, normalmente o rendimento cai bastante, né? Conforme você trouxe aí. Então, difícil pensar num outro resultado que não seja um empate 1-1. Palmeiras e Atlético Goianiense. Esse jogo eu vou de 3-1 Palmeiras. O Palmeiras já está 3 jogos sem perder. Já são 5 vitórias seguidas jogando em casa. Lembrando que em casa sofreu apenas 5 gols e fez 11 gols, né? Tá um distanciamento muito grande aí de gols feitos e gols levados. Ou seja, isso tem a melhor defesa do campeonato, vale lembrar também. Atlético Goianiense já está 6 jogos sem vencer, levando um gol a 4 jogos seguidos. Lembrando que dos últimos 8 jogos tem 7 vezes ambas as equipes marcaram. E é bom ficar ligado, pois suas únicas 2 vitórias foram justamente fora de casa, né? Mas mesmo assim, eu vou de Palmeiras 3-1 nesse jogo.
Cara, 3-1 também, né? É difícil ter um placar assim diferente e a gente pensar igual, mas esse jogo foi igualzinho, 3-1. O Palmeiras vem com o ataque funcionando, né? Uma defesa boa, como você disse, e pega o Goianiense, que mesmo quando o resultado não sai, mas sempre deixa seus golzinhos. Então por isso eu vou de 3-1 aí, os dois times marcando. Show. Flamengo e Fortaleza. 2-1 na minha opinião. Flamengo, apesar do empate em casa, né? No último jogo, tá 3 jogos sem perder, levando o gol a 4 jogos seguidos também, é um sinal de alerta aí. Lembrando que dos últimos 9 jogos, em 8 vezes, ambas as equipes marcaram, né? Vale lembrar também que tem a melhor ataque da competição, ou seja, um jogo movimentado quase sempre. Fortaleza segue vencendo em casa e indo mal fora de casa. Tem apenas uma vitória como visitante, lembrando que fora de casa só marcou 3 gols. Apesar disso, né, sua sequência está boa. Dos últimos 6 jogos, tem apenas uma derrota, né? Jogão. Porém, vou do time visitante, vou do time mandante aí, 2-1 Flamengo. Maravilha, eu vou de 2-0 Flamengo, cara. Mesmo o Flamengo levando um gol em praticamente toda a rodada, nessa eu tentei acreditar que não vai levar, né? Vai conseguir a vitória, porque o Fortaleza, como você disse, fora de casa manda mal demais, até no sentido de fazer gols. Sim. Não é aquele time igual o Goianiense, por exemplo, que mesmo quando o resultado não aparece, marca seus golzinhos, Fortaleza normalmente acaba passando em branco. Então eu vou de Flamengo 2-0. Show. Criciúma e Fluminense. 1-0 Criciúma, né? Criciúma já está 4 jogos sem perder em casa. Dos últimos 10 jogos, 9 vezes ambas as equipes marcaram. Incrível, né? Quase sempre ambas as equipes marcam. Tá 3 jogos seguidos sem perder para o Fluminense em casa. Tem tido jogos bem movimentados, como eu falei, né? Pois tem um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. Mesmo assim, pela má fase do Flu, eu vou de 1 gol apenas para o Criciúma em cima do Fluminense. O Fluminense está nessa situação difícil aí, tantos jogos sem perder, na zona de rebaixamento, uma crise sem fim. Então eu vou confiar no fator casa aí e dessa vez sem ambas marcar, porque não acredito que o Fluminense iria fazer um gol fora de casa. Maravilha, eu vou junto contigo, cara. 1-0 Criciúma, mesmo igual você disse, não, os jogos sendo mais movimentados, mas pega o Fluminense que normalmente tem perdido ou empatado, enfim, sempre com jogos com poucos gols, né? Pelo menos nos mais recentes. Então, vou aí de vitória do Criciúma, que vem jogando bem, vem conseguindo suas vitórias, e pega o Fluminense que não sai da lanterna de jeito nenhum, tá difícil a situação. 1-0 Criciúma. Verdade. Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo eu vou de São Paulo 2-1, cara. Galo tá na crise danada, são 3 jogos sem versículo, bastante gols levados aí nos últimos jogos, né? Vem sofrendo um gol a 9 jogos seguidos. Vai lembrar também que dos últimos 6 jogos, em 5 vezes ambas as equipes marcaram, vindo fazendo gol também. O único fato positivo pro Galo é que não perde pro São Paulo a 6 jogos seguidos também. São Paulo, que chegou no G4 com boa fase, já são 4 vitórias seguidas, também tem tido jogos movimentados nos últimos 5 jogos. Em 4 vezes ambos marcaram, lembrando que o time só tem 2 derrotas fora de casa. Então, pela boa fase do São Paulo, eu vou de São Paulo 2-1. Maravilha, eu vou de 1-1. Mesmo com a fase ruim do Galo, mesmo com a fase boa do São Paulo, né? Realmente tudo mais propício para o que você trouxe. Mas eu vou de 1-1, confiando que em algum momento aí o Galo vai tentar voltar a vencer, e, né, em algum momento vai acontecer, então vai dar um certo trabalho mesmo para a fase boa aí do São Paulo, mas talvez não consiga a vitória, então fica no meio do caminho 1-1. Show. Vitória e Botafogo. Vou de Botafogo, mano. Só que eu vou de 1-0 Botafogo, né? A vitória segue instável. Dos últimos 6 jogos, venceu 13 e perdeu 3. Ataque vem sempre marcando. Dos últimos 10 jogos, em 7 vezes, marcou pelo menos um gol, né? Fato negativo é que não vence o Botafogo há 6 jogos seguidos. O Botafogo já está 4 jogos sem perder. Fora de casa só tem 2 derrotas até agora no campeonato. Tem o segundo melhor ataque da competição também, vale lembrar. E vem marcando gol a 9 jogos seguidos, além de não perder para o Vitória no Barradão a 6 jogos seguidos também. Apesar da diferença dos times aí, vou com o pé no chão, pois enfrentar o Vitória no Barradão é sempre difícil. Então, 1-0 Botafogo. Show de bola. Eu vou de 2-1 Botafogo. Mesmo lógica que a sua, só acreditei num joguinho um pouquinho mais movimentado. A Vitória tem feito bastante gols nas últimas rodadas, né? E pega o Botafogo que vive um bom momento, mesmo jogando fora de casa, como você já disse, vem conseguindo bons resultados. Então eu vou de Botafogo 2-1. Show. Bragantino Internacional. Esse eu vou de 1-1, Felipe. Bragantino, que dos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes, porém em casa só tem uma derrota no campeonato. É bem difícil, né? Sofrer derrota em casa. A defesa vem mal, vem sofrendo gol a 6 jogos seguidos. E dos últimos 6 jogos, em 5 vezes, ambas equipes marcaram. Então tem tido jogos bem movimentados. O Inter já está 4 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. Dos últimos 5 jogos, em 4 vezes também, ambas equipes marcaram. Vai lembrar que o time tem mais vitória fora de casa com o seu mando de campo. Então vamos ficar ligado nisso. Por esse equilíbrio total aí, eu vou de 1-1 nesse jogo, que na minha opinião é um jogo bem difícil. Difícil. Eu vou de Bragantino 1-0, cara. Confiei realmente no fator casa do Bragantino, que é onde, né, tem acontecido os seus melhores resultados, apesar de não fazer um campeonato bom. Sim. Né, não consegue ali uma sequência de vitória. Quando ganha um joguinho, logo em seguida perde, empata, enfim. Não tá fazendo um campeonato legal, mas pega o Inter que também não vem de últimos jogos muito bons. Então, Bragantino 1-0.
Show. Pra fechar, esse Cuiabá e Juventude. Felipe, vou de Cuiabá 1-0 no Juventude. Cuiabá tá 5 jogos sem vencer, levando o gol a 4 jogos seguidos. Porém, o time vem melhor fora de casa, já que em casa só tem apenas uma vitória até agora. Ou seja, se é para acreditar no Cuiabá, que seja fora de casa. Porém, pega o Juventude, que ainda não venceu fora de casa, tendo 5 derrotas em 7 jogos. Lembrando que está 3 derrotas seguidas contra o Cuiabá também. Pela má fase, né, do Juventude fora de casa, eu vou acreditar na vitória do Cuiabá 1-0. Beleza, eu vou de Cuiabá 2-1, cara. Pensei muito, pensei no empate, pensei em várias opções de resultados, até na vitória do Juventude mesmo, né? Que vem aí fazendo um campeonato até interessante. Mas vou de Cuiabá 2-1, que é um time que não vem conseguindo aí suas vitórias, vem empatando muito, né? Mas tem aí o mando de campo a favor. Você já trouxe uma estatística interessante aí do Juventude contra o Cuiabá, que não vem conseguindo bons resultados, tem um certo tabu. 2-1 Cuiabá. E é isso, fechou. Tô sentindo que vai vir a mitada aí, não é cravada, porque parar de dar mole. Vai vir a mitada aí de 3 placares pra cima, então... Tu, né? Não, tu mesmo, não confia. Não tô sentindo, não. Acredita. Se não acredita nele, então acredita em vocês, então que vocês vão cravar 3 aí, ou mais jogos aí, e vai dar tudo bom, essa rodada vai ser boa, galera. É isso aí, valeu. Valeu.